Bom, boa tarde a todas, todos, todes. Essa é a nossa. Aqui está a sexta, mas na verdade não é a sexta, é a nossa quinta aula, né? De teoria racial crítica, ou melhor, justiça racial, né? Direito de sociedade e justiça racial. A Mabel pediu mostrar a cachorrinha. Depois do intervalo eu mostro. Nossa quinta aula de justiça racial. Depois eu reviso a numeração da aula no slide. Esse slide está com alguns probleminhas. Eu devo, antes de encaminhá-lo, passar um pente fino, né? Eu acabei não tendo tempo de fazer a revisão que eu queria nos slides, então ainda são os slides da aula que eu dei dessa mesma disciplina, né? Em 2019. Eu fiz umas pequenas atualizações em relação ao que eu discuti lá atrás, né? O tema da aula é a teoria racial crítica para além do moderno e do pós-moderno. E nessa aula nós vamos debater uma das autoras mais filosóficas, digamos assim, da teoria racial crítica, que é a Angela P. Harris. A professora Júlia Franzoni, dia desses, estava me mostrando um conjunto de textos da Angela P. Harris debatendo com a Catherine McKinnon. Quem aqui estuda um pouco mais teorias feministas já conhece a Catherine McKinnon, né? A Angela P. Harris e a McKinnon já trocaram farpas, digamos assim, de uma forma bastante elegante, mas seguramente dos autores que nós vamos trabalhar ao longo da disciplina, a Angela P. Harris é aquela que tem uma dimensão mais teórica, digamos assim, né? mais global. E isso vai ficar muito evidente à medida que eu discutir algumas ideias dela aqui. No ano passado, no fim do ano passado, 2020, foi publicada pela primeira vez, aliás, minto. No ano passado foi publicada pela segunda vez um texto da Angela Harris em português, que é, salvo engano, por um feminismo anti-essencialista, ou por uma teoria anti-essencialista do feminismo. É um texto realmente muito bom, que eu acho que vale a pena vocês procurarem. Ele está na bibliografia, na verdade, né? Para quem deu uma olhadinha, é o texto indicado para a bibliografia de hoje. Esse texto, especificamente, eu acho que traduz muitas das ideias que a gente vai debater na aula de hoje. Ele foi publicado em português num dossiê, um dossiê muito bom, assim, um dossiê que publica autores maravilhosos, assim, além da Angela P. Harris, tem eu, quer dizer, minha conexão caiu, não? Vocês estão me ouvindo? Isso, exato. Raça e essencialismo na teoria feminista do direito. Esse artigo é muito bom, foi publicado no dossiê da revista, na verdade, a Revista Brasileira de Políticas Públicas, salvo engano. É um dossiê maravilhoso, tem um texto meu, então, enfim, tem autores que eu adoro. Além do meu texto, tem um texto da professora Boatê, tem um texto da Tula Pires, é um dossiê muito interessante, e tem uma tradução desse artigo da Angela P. Harris. Só mais um texto dela traduzido em português. Eu vou até comentar um pouco sobre ele, que é um texto sobre direito dos animais. Aí reitero, né, como nós vivemos numa sociedade racista. O único trabalho da Angela P. Harris traduzido para o português até o ano passado era um escrito sobre direitos dos animais, que é uma questão secundária na obra dela, não é a questão central na obra dela. Ela sempre debateu racismo e feminismo. Quer dizer, então a gente sempre corta pelas beiradas. Né? Eu posso até traduzir a autora, desde que seja aqueles textos que representem menos, quer dizer, um enfrentamento menos radical do debate racial. Né? Bom, a aula de hoje ela vai se dividir em 4 momentos, né? Um primeiro para fazer uma breve introdução à figura da Angela P. Harris, um segundo para debater um conceito que é muito característico dela, que é o de jurisprudência da reconstrução, vocês vão entender o que é isso. O terceiro para falar de política da diferença, e o quarto, que provavelmente vai se estender por mais tempo, que é sobre direito e coisificação. Tranquilo até aqui? Sim. Sim.
Bom, então, só um minutinho. Vamos ver. Direito de classificação. Bom, essa é a Angela P. Harris. É uma considerando os professores que nós estamos analisando nessa disciplina, né? Ela é uma intelectual bastante jovem, né? Ela nasceu em 1961. Ela se formou na Universidade da Califórnia, na Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia, e começou a lecionar em Berkeley, que é considerada uma das mais subversivas, né, escolas de direito norte-americanas. Ela começou a lecionar em Berkeley em 89, ou seja, justamente no momento em que a teoria racial crítica estava fervilhando, ela estava começando a se descolar das outras teorias críticas, né, do direito e se reconhecer como uma corrente autônoma. E ela é, dentro desse movimento, né, uma das fundadoras da teoria racial crítica também, ainda que mais jovem do que boa parte dos professores com os quais a gente tem dialogado até o momento. Né? É bem mais jovem do que o Mangabeira Unger, do que o Derek Bell, do que o Richard Delgado, e por aí vai. O grande tema, ou um dos grandes temas do pensamento da Angela Harris é a discussão entre modernos e pós-modernos. Então, eu achei que poderia ser interessante já começar por ela. Por quê? Porque a gente vai ter, dentro do pensamento jurídico crítico, ou seja, dentro das teorias engajadas do direito, dentro dessas teorias, das teorias que pretendem ter um olhar progressista sobre o direito, dentro dessas teorias a gente vai ter duas grandes correntes, que a gente poderia chamar de modernos e pós-modernos. E a teoria racial crítica vai tentar superar essas duas correntes ou essas duas tradições. Tranquilo até aqui? Olá? Alguém? Tranquilo. Sim, professor. Beleza? Bom, gente, podem me interromper, falar a qualquer momento. Eu fico muito aflito quando vocês não falam nada, na verdade. Bom, as teorias modernas, que eventualmente a gente tem discutido aqui, né, são aquelas teorias que partem da ideia de que existe uma razão universal a partir da qual é possível deduzir valores universais. As teorias modernas, elas são, por conseguinte, universalistas. Por exemplo, elas vão partir do pressuposto de que existe uma concepção universal de bem, uma concepção universal de justiça, uma concepção universal de direito, a partir da qual é possível trabalhar e a partir da qual é possível, inclusive, avaliar, medir diferentes sistemas jurídicos e argumentar, olha, esse sistema é mais justo do que aquele, esse sistema é menos justo do que aquele, esse sistema é melhor do que aquele, esse sistema é pior do que aquele. Quer dizer, existem parâmetros universais de comparação do justo e do injusto, do bom e do ruim, né? É possível estabelecer esse tipo de critério global. Já as teorias pós-modernas, não. As teorias pós-modernas, elas são relativistas. Elas partem do pressuposto de que existe uma multiplicidade de concepções de bem e de justo e que não é possível medir medir diferentes experiências, por conseguinte, né? Eu não posso avaliar o direito, por exemplo, sei lá, sueco e o direito brasileiro para definir qual direito funciona melhor ou funciona pior, qual direito atinge um valor universal de justiça e qual direito não atinge. Né? As teorias modernas, elas tendem a ser, da mesma forma, racionalistas, no sentido de que, para elas, né, eu posso, por meio da razão, de uma razão universal, abstrata, por meio da razão, deduzir princípios globais. Já as teorias pós-modernas, não, elas são historicistas, elas vão dizer, não, todo princípio, toda concepção de valor, toda concepção do justo, do injusto, do bom e do ruim, do belo e do feio, né? Toda concepção de valor, ela é historicamente situada, historicamente construída.
As teorias modernas, quer dizer, aqui a gente pode pegar uma referência que é básica, e seguramente muitos de vocês já devem ter debatido, que é a tensão entre, digamos, John Rawls e o Michael Sandel, ou entre o John Rawls e o Charles McIntyre, perdão, o Charles Taylor, ou Alasdair MacIntyre, né? Da mesma forma, né, as teorias modernas, elas partem do pressuposto de que existem fatos objetivos, de que é possível trabalhar a partir desses fatos objetivos, né? As teorias pós-modernas, pelo contrário, elas acabam abraçando uma perspectiva que é nietzschiana, digamos assim, né? Não existem fatos, só interpretações. E existe uma multiplicidade de interpretações possíveis, né? As teorias modernas estão muito comprometidas com a ideia de que é possível pensar em termos de como é que eu vou dizer? É possível pensar em termos de de uma justiça global. Gente, eu tirei minha câmera só até minha internet, minha câmera estabilizar, porque, de novo, minha tela começou a piscar para mim. Mas as teorias pós-modernas partem do pressuposto de que existe uma justiça global, uma concepção global, uma concepção universal, né, de justiça, que poderia atender a todos os povos, né, dentro de um projeto de emancipação. Já as teorias pós-modernas, não. O que as teorias pós-modernas vão argumentar? Que o que existem são múltiplas tradições particulares, múltiplas tradições concretas no mundo. Por exemplo, existe a tradição islâmica, existe a tradição católica, existe a tradição ortodoxa, existe a tradição protestante, existe a tradição cínica, existe a tradição hindu, existe a tradição... Quer dizer, existe uma pluralidade de tradições no mundo, e essas tradições não são comparáveis entre si. Então, a própria possibilidade de um direito internacional e de uma justiça global, e veja, e aí nos interessa mais, né? A própria possibilidade de uma pauta global de transformação, uma pauta global de reforma e de emancipação dos seres humanos, né? Essa possibilidade, quer dizer, ela seria uma ilusão. Então, por exemplo, você vai ter você vai ter modernos, né, pensadores modernos, argumentando, defendendo que é possível, por exemplo, né, levar o progresso para os povos do Oriente Médio e impedir, por exemplo, a prática da mutilação do clitóris. Quer dizer, eu posso impedir a mutilação do clitóris porque existe uma pauta global de emancipação do corpo feminino, independentemente da cultura na qual eu estou. O pós-moderno vai responder que não. Na verdade, cada tradição tem a sua própria concepção de emancipação e que não é possível universalizar nenhuma agenda que nos pareceria, vamos dizer assim, tão imediata quanto o fim da mutilação do clitóris com finalidade religiosa. Estou pegando um exemplo bem, polêmico mesmo, né? Mas só para vocês sentirem essas diferenças em termos de argumentação, né? Os pós-modernos, via de regra, lutam por igualdade. Quer dizer, pela ideia de que, no fundo, todos nós, apesar das nossas diferenças aparentes, somos iguais, no sentido de que nós somos sujeitos racionais, dotados das mesmas prerrogativas e dos mesmos atributos. Todos nós somos essencialmente livres e essencialmente racionais, e, por conseguinte, qualquer tentativa de hierarquização dos indivíduos, independentemente da cultura que seja, qualquer tentativa de hierarquização ou de distinção, né, digamos assim, afronta essa universalidade da razão. Quer dizer, todos nós compartilhamos. Todos nós, no fundo, compartilhamos de uma mesma subjetividade. Somos igualmente sujeitos, dotados de uma mesma dignidade, à medida que somos livres e racionais. O que um pós-moderno vai dizer, pelo contrário, é que toda tentativa de universalização é um ato, no fundo, de violência. E é um ato de violência porque não reconhece as nossas especificidades, as nossas particularidades, quer dizer, as nossas diferenças. Quer dizer, tentar impor
um projeto, ainda que um projeto me pareça muito bom, a partir da minha cultura, a partir dos meus valores, né? Tentar impor esse projeto globalmente ao argumento de que isso significaria, né? Garantir a igualdade e a liberdade de todos, sempre pressuporia um ato de violência e um ato de esquecimento das diferenças. Então, os pós-modernos acentuam essas diferenças, né? E da mesma forma, quer dizer, aí a gente tem alguns exemplos, né, do que a gente poderia chamar de um projeto progressista, tipicamente, autenticamente moderno. Kant é um exemplo, talvez seja um dos exemplos mais evidentes, né? Marx é outro exemplo. Da mesma forma, né, se a gente vai pensar em projetos pós-modernos, Nietzsche talvez seja um exemplo. Quer dizer, um pós-moderno avant la lettre, né, um pós-moderno antes que o pós-modernismo de fato surja enquanto movimento. Foucault é outro exemplo, quer dizer, com esse apreço pela ideia de diversidade, né, e pela ideia de reconhecimento da diversidade, e a crítica a qualquer projeto que garanta uma justiça global ou uma universalidade de valores, né? No direito, nesse momento, a teoria racial crítica ela vai estar diante de duas figuras que vão ser bastante representativas de uma leitura moderna e de uma leitura pós-moderna. O que seria representativo de uma leitura moderna? Martin Luther King. Por que Martin Luther King? Porque justamente pleiteia a ideia de que, no fundo, todos nós somos irmãos, e aí, claro, existe um fundamento, existe um fundo religioso aqui também, né? Todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais, apesar das nossas diferenças aparentes, e cabe ao direito, cabe aos direitos, né, o discurso dos direitos, a gramática dos direitos, cabe aos direitos universais, às grandes declarações de direitos, assegurar que a nossa igualdade essencial, a nossa igualdade universal enquanto seres humanos, ela seja reconhecida, ela seja garantida, ela seja preservada. Esse quer dizer, seria um exemplo, né? Um outro exemplo que está na ordem do dia nesse momento, né, e que está sendo, de alguma forma, também encarado, enfrentado pela teoria racial crítica, é o Mark Kellman, que é um teórico, já diferente do Martin Luther King, né, que é um ativista, né, pelos direitos civis. O Mark Kellman ele é um teórico do pensamento crítico, branco, e segundo o qual, adotando uma leitura pós-moderna, todo postulado de declaração universal de direitos é um ato de violência porque nega as especificidades das nossas condições. Então, a lei em si mesma, toda lei pressupõe um ato de violência, porque a lei é generalizante. A lei pressupõe que todos nós somos iguais. E a única medida genuína de justiça pressupõe o reconhecimento da nossa radical diferença e das nossas radicais especificidades. É por isso que o Kellman ele vai, inclusive, desenvolver um método dentro das teorias críticas, né, que é o trashing, que é literalmente jogar no lixo. O trashing ele vai mostrar como a aspiração de universalidade, de neutralidade, de objetividade do direito é um instrumento que nega a concretude das nossas vivências particulares, né? E é, no fundo, não um instrumento de realização de justiça, mas um mecanismo, necessariamente um mecanismo de opressão, precisamente porque nega as nossas singularidades, né? O João Ferraz fez uma pergunta, né? Por que geralmente as pessoas utilizam o termo pós-moderno como negativo? Bom, eu vou entrar nisso já já, à medida que eu falar da teoria racial crítica, né? Mas o fato é que muitos autores acabaram abraçando o projeto pós-moderno, né? Vendo nele uma grande alternativa de emancipação. Se a gente pega boa parte da nova esquerda que surge, sobretudo depois de maio de 68, né? Se a gente pega boa parte da nova esquerda que surge em maio de 68, uma esquerda muito decepcionada, tanto com o stalinismo quanto com o maoísmo, eles vão ver como alternativa a esses projetos, né? Eles vão ver uma visão como é que eu vou dizer, relativista desconstruidora.
para usar, para ser bem chulo, né? A alternativa ao socialismo científico, que parte de um pressuposto de emancipação universal, seria uma ênfase radical na pluralidade, na relatividade e na polivocidade, para usar um termo que era da moda, né? O grande problema, até a década de 90, o termo pós-moderno, salvo alguns autores, né, ele era abraçado de uma forma bastante positiva. As pessoas o viam com muito entusiasmo, como sendo uma alternativa progressista àquilo que eles viam como as falhas, com aspas aqui, do discurso de esquerda tradicional. Só que muitas pessoas vão argumentar que o pós-modernismo levou, no fundo, foi a uma falência ou a um esvaziamento total do discurso progressista. Por isso o termo acabou se tornando bastante pejorativo. Já era um termo pejorativo na boca da direita, digamos assim, virou um termo pejorativo na boca da esquerda, à medida que muitos começaram a entender, ou muitos começaram a acreditar, que, no fundo, o pós-modernismo era uma espécie de canto da sereia que arrastava pessoas que tinham boas intenções, quer dizer, intenções emancipatórias, digamos assim, mas arrastava essas pessoas para uma agenda que era uma agenda conservadora. Talvez, há um texto muito bom de um autor que eu não gosto, diga-se de passagem, né, que é o Habermas, mas é um texto muito bom do Habermas, expondo um pouco essas dificuldades, chamado Modernidade, um projeto inacabado, em que ele vai dizer que, no fundo, todo pós-moderno é um conservador. É muito difícil você sustentar um discurso que, ao mesmo tempo, é pós-moderno, ou seja, um discurso cuja grande ênfase não é na luta pela igualdade e no reconhecimento de que todos nós compartilhamos uma subjetividade, mas a pluralidade de tradições culturais que já existem. É muito difícil conservar esse discurso e, ao mesmo tempo, abraçar uma agenda que é, de fato, uma agenda de transformação social. Essa é a tese do Habermas, né? Ele vai dizer que, no fundo, um discurso progressista ele precisa ser contrafático. Eu preciso acreditar em valores absolutos para eu reformar o mundo de alguma forma, né? E acreditar em valores absolutos que se impõem como um paradigma, como uma meta a partir da qual eu penso a minha realidade e sou capaz de transformar a minha realidade. Se eu abandono isso, se tudo é igual, quer dizer, isso esvazia qualquer potencial de transformação autêntica. Tranquilo. Quer dizer, essa é a crítica do Habermas, não é necessariamente a crítica da teoria racial crítica. A crítica deles vai numa outra direção. Sim? Gente, mais alguma coisa em relação a isso? Muito abstrato? Tranquilo. Mesmo? Bom. Tranquilo, professor. Bom, aqui entra realmente as críticas que a teoria racial crítica vai fazer. Porque a teoria racial crítica ela vai dizer, olha, a gente precisa se posicionar para além desses dois projetos. A gente realmente precisa construir uma alternativa que não seja nem modernista e nem pós-modernista. E aí é que está... Quer dizer, a gente precisa escapar das duas ciladas, dessas duas grandes ciladas. Por quê? Qual é a grande cilada dos modernos, né, ou dos modernistas? Né? É que, no fundo, eles acabam com essa ênfase em valores universais, essa ênfase, enfim, em grandes categorias globais, numa ideia universal de justiça, numa razão universal, eles acabam ignorando as necessidades específicas de grupos distintos. Sei lá, vamos pegar Kant. Kant como um grande símbolo, né, um grande emblema do pensamento moderno. Kant é um autor que vai falar de paz universal, né? Fiat justitia peret mundus, faça a justiça mesmo que o mundo pereça. A ideia de uma paz perpétua para todos os povos. Kant é um dos mentores
do que viria a ser no futuro a Liga das Nações e depois a ONU. Quer dizer, ele é realmente um dos autores que fornecem a base filosófica para se pensar em um direito internacional, né? Exatamente pela ideia de que existem alguns princípios que transcendem as nossas limitações culturais. Existem alguns princípios que eles são intrínsecos à natureza humana e, portanto, devem ser reconhecidos independentemente das minhas fronteiras, né? Isso é Kant. Ao mesmo tempo, Kant é um cara que nunca saiu da sua própria cidade natal, que é Königsberg. Quer dizer, o cara que criou um projeto de um direito internacional global para além do antigo direito das gentes, né, da modernidade clássica, o mesmo cara que faz isso é um cara que nunca saiu da própria cidade. É uma pessoa que ele vai pegar das suas próprias experiências, né, e vamos dizer, como um homem branco de classe média da Alemanha não, né, porque ele vive em Königsberg. Königsberg, hoje, para quem não sabe, é Kaliningrado. Embora fosse um território de língua germânica, mas hoje é um território russo. Mas o cara em Königsberg, né, na atual Kaliningrado, nunca saiu de lá. Ele pega as próprias experiências e diz, não, isso, quer dizer, deduzir por meio da razão, trancado no meu gabinete, todos aqueles princípios necessários para eu conceber o que deve ser a garantia da dignidade humana e os mecanismos para garantir a dignidade humana, né? Não é à toa que ele era contra o voto censitário, que ele era contra o fato de que mulheres votassem. Não é à toa que ele foi um dos fundadores das teorias do racismo científico, ao ponto de escalonar, né, os indivíduos, né, no sentido de que só o homem branco teria pleno acesso à razão, e todas as demais raças, na verdade, teriam acessos parciais, não limitados à razão. Então, o risco de um discurso generalizante, ou de um discurso universalista, é que talvez ele não seja autenticamente universalista, no sentido de que ele se construa a partir de uma troca de experiências de diferentes grupos e diferentes comunidades, né? Pelo contrário, ele pode ser simplesmente o postulado, um postulado, vamos dizer assim, de gabinete, e que acaba representando, então, para aqueles grupos pretensamente emancipados, um ato de profunda violência, né? Você tem, então, um modelo de generalização opressiva de vivências particulares. Tranquilo? Olá? Sim, Tranquilo, professor. Sim. O professor ainda não apresentou a proposta da teoria racial crítica, né? Você tá Ainda explicando. não. Tá Eu vou bom, só tá bom. contrapor essas duas, os modernos Tá. e os pós-modernos. Aí, à medida que vocês tiverem isso fixo em mente, nós já começamos a falar da teoria racial crítica, que vai tentar escapar desses dois modelos. Tranquilo? Sim. Um outro exemplo, e aí um exemplo, quer dizer, aí uma outra corrente, digamos assim, né, é a pós-moderna, a pós-modernista, né, que, com a ênfase que ela vai dar à fragmentação, ao relativismo, às experiências particulares, às minhas experiências individuais, ela corre um perigo igualmente grande. Que perigo é esse? É o de impedir o desenvolvimento de agendas coletivas. Isso é uma coisa que a gente vivencia muito hoje quando a gente entra em debate de internet, né? Esses debates, militância de internet que está longe de ser militância real, né? Militância se dá nas ruas, né? Quer dizer, internet também é rua, não tô menosprezando aqui web ativistas, não, pelo contrário. Mas se você faz ativismo sem uma conexão concreta com os grupos que você pretende representar, você tem um problema aqui, né? Bom, qual que é o grande problema que nós hoje enfrentamos com muita frequência? Não, você é uma mulher branca, então você não pode falar das minhas experiências enquanto homem negro. Não, você é um homem negro, mas você não pode falar das minhas experiências enquanto homem negro gay. Então você cria um cenário de fragmentação tal que impede que aqueles grupos que são vulnerabilizados pelo mesmo sistema, porque no fundo é o mesmo sistema, o sistema capitalista, racista, patriarcal, sexista, heteronormativo, cisgênero, quer dizer, cisnormativo,
as pessoas que elas são vitimadas, no fundo, pelo mesmo sistema, elas não conseguem estabelecer um mapa de enfrentamento que seja um mapa integrado. Então, o risco de você abandonar a ideia de uma agenda comum, de um discurso comum, e a ideia, por conseguinte, né, de que é possível chegar por meio de alguma racionalidade, não vou dizer que seja o mesmo modelo de racionalidade europeu, né, mas por meio de alguma racionalidade chegar a um consenso, o risco de se abandonar, digamos assim, né, qualquer possibilidade de consenso ao argumento de que nenhum ser humano é capaz de entender as minhas vivências, porque as minhas vivências são exclusivamente minhas, então existe um abismo intransponível entre os indivíduos. O risco de se destacar isso é justamente o de fragmentar qualquer tipo de luta coletiva. E sem luta coletiva, o que eu tenho? Eu tenho uma pluralidade de indivíduos vivendo em suas respectivas bolhas, e poucas coisas, no fundo, acabam sendo tão benéficas para a manutenção do próprio sistema que a gente pretende combater, né, quanto essa fragmentação radical. Tranquilo? Muito pesado? Alguém quer me bater? Tranquilo, professor. Ô, professor. Não, não vai entender, professor. Ninguém quer me bater, né? Não. Por enquanto, pelo menos. Professor, Oi, diga. Eu sinto também que tem que pode um dos outros problemas que também é o que você falou, né? Mas enfim, é essa questão do sempre esse, entre aspas, respeito a outras realidades, outras vivências, pode ser uma forma de você simplesmente não lutar contra opressões, né? Então, por exemplo, você relativizar essa questão da mutilação feminina. Você fala, não, é a cultura deles, então tem que respeitar. Eu acho, é difícil achar esse limite, né? Porque isso também pode ser uma forma de você perpetuar uma opressão, né? Exato! Não, seu exemplo é maravilhoso. Gente, vocês vão me perdoar, mas eu vou dar vou entrar num debate. Eu espero realmente que não me cancelem, assim, por favor, assim. Abram o coração de vocês. Eu quero muito que você entre nesse debate. Oi? Eu quero muito que você entre nesse debate. Não, por favor, abram o coração de vocês, né? Na década de 70, Boaventura de Souza Santos, que é um autor que eu acho muito admirável e que é um autor pós-moderno, diga-se de passagem, né? Homem, branco, hétero, português. Boaventura de Souza Santos veio ao Brasil e fez uma tese de doutorado, uma tese que ele defendeu em Harvard, analisando uma favela carioca que ele veio a chamar de Passárgada. A tese dele foi publicada, primeiro como artigo, um artigo de 100 páginas. O artigo tinha como título Law of Oppressed, o direito dos oprimidos. Naquele momento, Boaventura ele tinha em mente o seguinte, era uma tese muito interessante, ele dizia o seguinte, os pobres brasileiros, aqueles grupos mais marginalizados no Brasil, tinham muito medo de recorrer à justiça formal, de recorrer aos tribunais de justiça, por exemplo, né? Por quê? A gente estava, década de 70, no auge da ditadura militar, nós tínhamos instituições, né, que definitivamente não eram direcionadas àquelas pessoas, muito pelo contrário. O risco é que se você fosse bater na porta de um juiz reclamando que o seu vizinho roubou a sua galinha, o risco é que você fosse preso. A verdade é essa. Então, aqueles grupos, né, mais vulnerabilizados acabaram criando as suas próprias formas de juridicidade. Eles acabaram criando as suas próprias formas de resolução de conflitos. Então, por exemplo, o Boaventura ele vai mostrar como nessa favela, que ele chama de Passárgada, embora o nome dela não seja Passárgada, né, como nessa favela, os moradores eles criaram o seu próprio sistema de justiça mesmo, atrelado à associação de bairros e tal, né? E o Boaventura ele vai mostrar, olha, que coisa interessante. Contra esse direito geral, universalizado, esse direito estatal, que no fundo, né, está longe de ser efetivamente universal, é um direito pensado a partir das necessidades dos homens brancos que vivem no asfalto, como produzindo uma alternativa a isso, né, as comunidades criaram as suas próprias estratégias de resolução de conflitos. Beleza.
O problema é que muitas pessoas, né, seguindo a orientação do Boaventura, pensaram, olha que coisa maravilhosa, então todo o direito estatal, por ser universal, é opressor, é cruel, é terrorista, e todo o direito que surge dentro da vida comunitária, todas as formas de resolução de conflitos, né, que surgem não por meio do Estado, que se impõe a nós, né, mas por meio do diálogo, das negociações comunitárias, é um direito mais democrático, mais justo e mais emancipatório. Tá, há uma ausência muito escandalosa no texto do Boaventura, uma ausência que na década de 70 já era estranha e ao longo das décadas de 80 e 90 fica ainda mais estranha. Boaventura, em momento algum, fala do papel de milícias, do papel do tráfico de drogas, quer dizer, de como, para além, vamos dizer assim, né, daquele direito pretensamente horizontalizado, né, que emana das relações sociais, né, quando o direito estatal falha, como existe também uma série de relações que elas são igualmente opressoras ou profundamente nocivas. Veja, eu tenho vários colegas, não são poucos colegas, que, aí ao meu ver, né, lendo mal o Boaventura, realmente lendo mal o Boaventura, vão apresentar milícias, realmente milícias, como formas alternativas de resolução de conflitos. Olha que coisa linda e emancipatória. Não sendo o direito estatal, está valendo. Vocês percebem? Sim, sim, sim. Quer dizer, não é o fato de que aquela norma, ou aquela produção de normas, ela seja comunitária, né, particularizada, né, nos marcos de um grupo específico, e não global, digamos assim, isso não a torna necessariamente menos violenta, ou necessariamente menos aterradora. Né? Essa é a questão. Né? Se eu não tenho... quer dizer, esse é um ponto que eles vão criticar muito. Quer dizer, enquanto homem branco, hétero, privilegiado, eu posso dizer, não, eu não preciso do Estado, eu posso criar minha comuna alternativa, ou viver no meu condomínio fechado e bater no peito e falar, olha que coisa maravilhosa, temos as nossas formas de resolução de conflitos, livres da lei geral e abstrata do Estado terrorista. Eu posso me dar o luxo de fazer isso. Agora, se eu vivo numa região de milícia, numa região dominada pelo tráfico, é um pouco ilusório eu dizer, olha que coisa linda, temos as nossas próprias formas de expressão espontânea dos direitos. Então, nós não precisamos de uma pauta global, ou de uma pauta coletiva, ou de um critério geral de justiça, porque nós já temos as nossas próprias formas de resolução de conflitos. Vocês percebem? Que é basicamente, quebrei a quarentena e levo um tiro na cabeça. Tranquilo? Uhum. Sim. Sim, professor. Aliás, o próprio Boaventura, ele acabou revisando as teses dele a esse respeito em livros posteriores, como por exemplo Pelas Mãos de Alice. Eu me recordo de assistir a uma palestra no início da minha graduação, numa época em que de fato, o discurso pós-moderno estava em voga. Eu assisti uma palestra de uma professora muito querida, muito simpática e, curiosamente, viúva de um deputado da Arena, um dos deputados mais longevos da Arena, que depois do fim da ditadura foi para o PFL, pra vocês verem como é uma família simpática. Uma senhora muito simpática dizendo o seguinte, que ela ficou horrorizada porque a prefeitura de Belo Horizonte tirou um aterro sanitário de uma favela, que é a favela da Serra, que era próxima da casa dela. Porque ela dizia, não, mas aquele lixão era criado pela comunidade e tinha uma relação, uma conexão com o bioma e com a vida da comunidade. Então, quando a prefeitura tirou aquele lixão, foi um ato abusivo de invasão na autonomia da comunidade. Se eles quisessem, eles tirassem.
Veja, esse discurso de autogestão acaba soando para muitas pessoas, sobretudo da velha esquerda, como um discurso neoliberal. Um discurso que se fantasia como um projeto progressista, mas que, no fundo, ele é profundamente neoliberal e que está dizendo, no fundo, deixem os pobres à sua própria sorte. Uma coisa ao qual, né, a teoria racial crítica, que é constituída majoritariamente por professores pretos pobres, eles entendiam que eles não podiam se dar o luxo de fazer isso. Quer dizer, Boaventura de Souza Santos ele pode se dar o luxo de ir para Passárgada, ficar 3 meses e dizer, olha que coisa maravilhosa, as pessoas não precisam do Estado ali, não precisam da presença do Estado, porque ele já tem as suas próprias formas de resolução de conflitos, mesmo que essa forma envolva as milícias e o tráfico. Aí ele volta para casa em Portugal, confortavelmente, vai tomar chá e fumar charuto. Para quem continua nessas comunidades, né, eu não sei até que ponto isso é um discurso efetivamente emancipatório. Vocês percebem? Percebem a tensão? Ô, Felipe, Diga. falaram sobre a questão da mutilação feminina e eu lembrei de um texto da Angela Davis que ela fala sobre quando ela foi na década de 70 dar uma palestra no Egito, que quando isso tipo, apareceu, todo mundo falava, tá bom, e a mutilação feminina, o que você acha? E ela ficava assim, pera, como assim? É um pouco mais complicado me posicionar sobre isso. Uhum. E aí ela tem um artigo que ela fala só sobre como ela se sentiu durante essa viagem, pensando sobre essa questão. E ela vai levantando vários pontos de como é um debate que é muito mais sobre a estrutura, propriamente, do que se isso é culturalmente aceito ou não. E ela vai falando sobre, dando relato da viagem dela, das mulheres com quem ela conversou, e falando como, tipo, não dá para inserir isso numa dicotomia do tipo se eles são avançados ou retrógrados. E aí ela fala, por exemplo, que no Egito é muito mais aceitável uma mulher falar sobre quantos abortos ela fez do que ela ter um amante. Que algumas mulheres, inclusive tem uma situação até que eu achei bastante impactante, que ela fala de uma mulher que vira para ela e fala, olha, para esse país é como se eu não existisse, porque eu não tenho certidão de nascimento, eu não tenho um documento, eu não tenho nada. Eu tô aqui, daqui a pouco, se eu morrer, a partir de amanhã é como se eu nunca tivesse existido, porque não existe nenhum registro meu. Então, é toda uma estrutura, é toda uma questão que dá condição feminina e que as pessoas fora do país restringem a um debate do tipo, pode ou não pode fazer isso? Quando é justamente entender o mecanismo tipo, histórico, cultural e toda uma estrutura que é econômica e política que permeia e torna isso aceitável dentro da realidade deles. E aí ela falando, tipo, é até um pouco na linha da Spivak falando como é que vocês vão criticar a gente se no país de vocês fazem algumas coisas assim quase tão ruins quanto, sabe? Sim, sim. É um artigo muito bom, é muito bonito. É daquele do Mulheres, Cultura e Política. Que massa. Não, vou dar uma olhada, eu não li esse artigo. Nunca vi. Bem interessante, bem interessante. Você falou da Spivak. O texto da Spivak sobre o sacrifício das viúvas, ele é muito interessante precisamente porque ele trata dessa ambiguidade. Ela vai dizer, olha, por um lado, enquanto hindu, eu sou profundamente oprimida por essa pretensão universalista do Império Britânico, que, se arvorando, né, como sendo o bastião da racionalidade dos valores humanos, impõe a sua cultura no meu país, impõe de forma predatória, exploratória e por aí vai. Então ela vai dizer, olha, por um lado, o imperialismo britânico me oprime à medida em que eu sou não branca. Por outro lado, a tradição ancestral hindu, e ela diz isso com todas as letras, né, me oprime enquanto mulher. É a tradição, por exemplo, que me obriga, ainda que informalmente, a pular na pira de fogo, enfim, na pira funerária, depois que meu marido morre. Ela vai dizer, olha, essa tradição não deixa de ser opressora também. Ela pergunta, né? Onde está o meu coração, digamos assim, né? A qual das frentes eu devo lutar? Eu devo lutar contra
os meus irmãos pela salvação das tradições ancestrais hindus contra o imperialismo britânico, ainda que, junto com o imperialismo, venha uma agenda de emancipação da mulher, ou eu devo lutar junto com as mulheres, brancas e não brancas, contra uma tradição patriarcal que obriga que essas mulheres, por exemplo, se emulem, quer dizer, se matem depois que o marido morreu, né, lançando uma pira em chamas. Né? Eu vou dizer, olha, não é uma questão simples, e ela não pode ser reduzida a um jogo de ou. Quer dizer, ou eu abraço a tradição cultural na qual eu nasci, ou eu abraço um pretenso universalismo que, na verdade, esconde um projeto que é um projeto imperialista. Eu vou dizer, olha, as duas alternativas, elas são igualmente perniciosas. Esse é o problema. E é uma ilusão, e, na verdade, é uma grande tragédia. E é uma tragédia que todos os grupos, né, que estão em encruzilhadas de opressão, né, são grupos que são interseccionais, digamos assim, né, embora todos nós sejamos certos interseccionais, mas todos os grupos que estão no cruzamento entre duas formas diferentes de violência acabam se deparando com esse problema. Né? E ela vai dizer, olha, não se trata simplesmente, né, de fazer uma escolha moderna por uma agenda que é uma agenda, né, de emancipação da mulher hindu, mas é uma agenda que é imperialista, ou uma agenda que é uma agenda de defesa das tradições locais, mas é uma agenda que vai reivindicar aquilo que há de pior na lógica patriarcal. Por isso que eu acho o texto dela magnífico. Se a gente lê com cuidado o Pode o Subalterno Falar, é um texto muito, como é que eu vou dizer, muito pessimista. Mas o pessimismo dele, ele não oferece alternativa. E o pessimismo dele é um pessimismo que ele faz pensar para além dessas falsas dicotomias. Ela vai dizer, olha, acordem. Eu, enquanto mulher hindu, me sinto igualmente oprimida por todos os lados, todas as frentes possíveis. É por isso que, no fundo, o título é uma pergunta. Pode o subalterno falar? Nós, geralmente, quando lemos a Spivak, né, usamos isso como um indicativo. Não, ela está dizendo que os subalternos falam e constroem suas próprias... mas, na verdade, se você vai até o fim do texto, ela vai dizer que os subalternos não falam. Ela vai dizer, olha, o subalterno não pode falar. E aquelas pessoas que são, de fato, efetivamente subalternizadas e radicalmente marginalizadas e essas pessoas são tolhidas, inclusive, de subjetividade. É um texto maravilhoso, mas é maravilhoso, inclusive, por ser profundamente... como é que eu vou dizer? Profundamente cético. Profundamente cético. Bom, alguém perguntou, eu não consigo ver seu nome, tá aqui, isso. Mas é complicado, professor. Como considerar um respeito exacerbado ao tempo das tradições alheias, enquanto pessoas passam por situações extremamente delicadas? A pessoa que abriu o microfone falou até, desculpe, não guardei o nome, não é perigoso cair numa situação de estamos aguardando o tempo do outro? Sim, exatamente. E eu acho que é essa questão que a Spivak vai apontar, né? A Mabel também perguntou, né? Ângela Pirelli segue o pós-modernismo ou essa terceira opção, que foge ao modernismo e ao pós-modernismo? Ela vai tentar construir uma terceira opção. Daí a dimensão que é delicada, né, na teoria racial crítica. Ela vai dizer, olha, nós não somos nem juristas, nós não tentamos produzir um pensamento jurídico, né? Nem moderno, como, digamos, o pensamento de um Kant da vida, e nem pós-moderno, como de um Foucault. Nós não somos nem modernos, né, como um Martin Luther King, no sentido de achar que o grande desafio é construir declarações universais de direitos, e nem pós-modernos como um Deleuze ou um Guattari, no sentido de que todo direito é opressivo e, na verdade, basta reconhecer as tradições particulares. Ela vai dizer, olha, a nossa situação, até por ser a situação
e aí ela pensa, né, enquanto mulher negra, né, por ser a situação daqueles grupos, né, mais vulnerabilizados, precisa ser, ao mesmo tempo, de luta por direitos, e aí luta por direitos gerais, universais, estatalizados, né? Luta por igualdade. Nós precisamos lutar por igualdade, tanto igualdade formal quanto igualdade material, e, ao mesmo tempo, lutar pelo respeito às diferenças. E essas lutas, elas não podem se opor, e elas não podem ser vistas como sucessivas. Primeiro eu luto pelo reconhecimento das diferenças para depois lutar por igualdade material. O primeiro eu luto por igualdade material para depois lutar pelo reconhecimento das diferenças. Se as duas coisas não vêm conjugadas, eu crio cenários muito complexos. Se vocês pegarem uma autora, né, que não vem propriamente da teoria racial crítica, né, ela vem do feminismo crítico, né, que é a Nancy Fraser. A Nancy Fraser, ela tem enfrentado nos últimos trabalhos dela exatamente o mesmo desafio, né? Como construir uma teoria que ela, ao mesmo tempo, reconheça que somos todos sujeitos universais de direitos, livres e iguais, e nenhuma tradição cultural ou nenhuma especificidade pode negar isso. Quer dizer, que todos nós compartilhamos, né, de uma mesma humanidade, uma humanidade comum, e, ao mesmo tempo, criar um sistema que reconheça as nossas especificidades, até na hora de produzir políticas públicas, né? Porque eu não posso estabelecer o mesmo padrão de política pública para todo mundo. Aliás, eu vou dar 2 exemplos só para fechar. Essa discussão entre moderno e pós-moderno, ela é muito comum na arquitetura. Muito comum na arquitetura, né? E aí, muitos arquitetos modernos, aí eu vou pegar como uma referência, sei lá, Oscar Niemeyer, ou Bauhaus, né? Eles vão dizer, olha, enquanto arquiteto, eu não preciso partir do pressuposto das especificidades regionais da população que vai viver ou que vai trabalhar naqueles prédios que eu estou construindo. Afinal, todos os seres humanos são iguais, basta, então, eu trancar no meu gabinete, pensar, olha, qual que é o prédio ideal para uma pessoa trabalhar? Qualquer pessoa trabalhará bem nesse prédio, independente de ela estar na Índia, no Ceilão, em Cuba, na Suécia, em Portugal. Não depende, quer dizer, a construção da arquitetura do prédio não depende das especificidades dos indivíduos que vão habitar esse prédio, que vão trabalhar nesse prédio. Com base nessa mentalidade que a gente tem aberrações como Brasília, né? Mas pior do que Brasília, Niemeyer, né? Dentro de um projeto que é violentamente moderno, fez o prédio, o novo palácio de governo, digamos assim, de Minas Gerais, que curiosamente ficava perto da minha casa, da casa da minha mãe, que ficava na periferia de BH, assim, ultra isolado, no meio do mato. Ele criou um prédio. E ele criou o prédio, ao que tudo indica, sem nunca ter pisado no lugar. O resultado, as pessoas que trabalham nesse prédio, eu tenho vários amigos que trabalham na administração pública de Minas Gerais hoje, então são obrigados a trabalhar nesse prédio, odeiam o lugar, por vários motivos. Por exemplo, os andares, em geral, eu não sei se alguém aqui já esteve lá, os andares, eles não têm salas, quer dizer, não tem paredes, são várias baias, mas o andar inteiro é como se fosse um grande galpão, ou um grande estacionamento. Fora as baias, você vê todas as pessoas. Está numa ponta do andar, você vê todas as pessoas em todos os setores, né? Então o barulho é insuportável, é horrível de trabalhar. Da mesma maneira, né, como o prédio ele tem vidros espelhados, e a luz da manhã incide sobre esses espelhos, né, ele geralmente derrete canetas, computadores, ele derrete as coisas mais próximas das janelas, né? Então é um prédio insuportavelmente quente. Não foi feito pensando nas especificidades do local ou das pessoas que vão trabalhar ali. Isso é muito evidente. Assim, nenhum funcionário que trabalharia, né, no estado de Minas Gerais foi consultado antes que o prédio fosse desenhado.
Aí eu vou dar um outro exemplo, pós-moderno, né? A grande referência para o debate pós-moderno, e aí eu estou falando geral, assim, historicamente, é um texto da década de 70, um livro da década de 70 sobre Las Vegas, que dizia que o grande símbolo da arquitetura moderna deveria ser Las Vegas, porque os prédios de Las Vegas se ajustam às demandas dos consumidores que transitam por Las Vegas e por aí vai, né? Então você tem uma gama muito grande de arquitetos, né, que vão contra a ideia de que existe algum padrão geral de habitação, algum padrão geral de urbanismo, vão abraçar o caos, que é basicamente isso. Tipo, pouco importa se você vive num barraco de zinco ou se você vive num palácio de marfim. É tudo igual, porque é tudo expressão cultural. Isso é muito problemático. Vocês pegam... o texto, salvo engano, chama exatamente Aprendendo com Las Vegas. É um dos... realmente, é literalmente uma das fontes básicas para a gente discutir pós-modernismo. Em qualquer área. É um debate que começa na arquitetura. Então, assim, você tem duas posições que elas começam a ser vistas como igualmente problemáticas, uma por partir de um universalismo abstrato e que nega as especificidades dos indivíduos, e outra por partir de um relativismo tão extremado que ele perde qualquer critério de valor, ele perde qualquer senso crítico. Essa é a questão, né? Tranquilo até aqui? A Mabel perguntou, né? Então o essencialismo de gênero que a Ângela fala tem uma visão universalista moderna? Sim, seguramente. Quer dizer, aliás, há um texto de que eu gosto muito, que é a da Oyeronke Oyewumi, que é uma filósofa nigeriana. Eu sempre cito ela em aula. É uma autora muito interessante. Em que ela vai dizer o seguinte... como é que eu vou dizer? Na Nigéria pré-colonial, na Nigéria antes da colonização, segundo a Oyewumi, não haveria papéis de gênero, não haveria a ideia de homem e mulher. Quer dizer, eu tenho o dimorfismo sexual, quer dizer, existem pessoas que têm tais e tais órgãos reprodutores, tais e tais características, e pessoas que têm outros órgãos reprodutores e outras características físicas. Mas essas características não se reproduzem nem na linguagem, nem nos costumes, em uma distinção explícita entre funções na organização daquela sociedade. Então ela vai dizer, olha, no fundo, o que a gente chama de mulher é uma invenção. Assim como o que a gente chama de homem é uma invenção. A ideia, né, de que existe um paradigma universal do que seja a masculinidade ou a feminilidade, mesmo que seja, né, mesmo que partindo de um horizonte que seja progressista, ela sempre periga, ela sempre esbarra com o fato de que essas construções elas são construções históricas. O texto da Oyewumi, é claro que é bem mais sofisticado do que eu estou sintetizando aqui, né? Mas vai um pouco nessa direção. Ela vai dizer, olha... aliás, o principal livro dela chama exatamente The Invention of Woman, quer dizer, a invenção da mulher. Ela vai dizer, olha, eu não posso pegar uma categoria que não é uma categoria universal, é uma categoria adstrita a determinados povos, que é a ideia, né, de que existem homens, existem mulheres, eles têm funções distintas dentro da vida social. Eu não posso pegar essa categoria, que ela é relativa, e aplicá-la para pensar em todos os povos do planeta, como se todos os povos do planeta reconhecessem isso como legítimo. Isso é uma visão essencialista. Tranquilo? Olá? Alguém? Sim. Tranquila, professor. Sim? Não? Aliás, Sim, tranquila. Um outro problema que se enfrenta aqui, né, é o fato de que, quer dizer, o relativismo ele acaba abrindo porta para pós-verdade. Né? Se eu assumo uma postura que radicalmente relativista,
então tudo é permitido. Na verdade, ao mesmo tempo que eu posso reivindicar as tradições, as especificidades culturais de um grupo vulnerável, um povo quilombola, um povo indígena, uma pauta que é legítima, mas, ao mesmo tempo, se eu abraço uma teoria universal, uma teoria relativista, nada impede que, se valendo do mesmo argumento, um movimento como a Ku Klux Klan comece a reivindicar o reconhecimento da sua própria diferença, da sua própria especificidade enquanto tradição cultural. Qual que é o limite? A única forma de estabelecer um limite do que é uma agenda legítima de empoderamento de grupos culturais minoritários, né? E uma agenda que é ilegítima é postulando algum grau de universalidade. Eu preciso ter algum critério geral, algum critério que transcenda a opinião dos grupos particulares que me permita dizer, olha, existe uma diferença substancial entre pleitear direitos, pleitear o reconhecimento de uma comunidade quilombola e pleitear direitos, pleitear o reconhecimento da Ku Klux Klan. Vocês percebem? Sim. Aliás, muitos grupos fascistas, né, na verdade, têm se valido exatamente do mesmo argumento de luta por reconhecimento para pleitear uma agenda que é conservadora. E se a gente para pensar, alguns dos principais nomes do que se convencionou a chamar de multiculturalismo, né, e que são autores que esposam uma teoria de relativismo cultural, eu vou citar só dois nomes, o McIntyre e o Charles Taylor, são autores, na verdade, conservadores católicos. Embora a gente faça uma leitura progressista de ambos, né, mas é inegável, tanto Taylor quanto McIntyre são ultracatólicos conservadores. Se eles estão criticando a universalidade, um paradigma de universalidade, é na defesa de tradições que são, na verdade, tradições... a luta do McIntyre, quer dizer, a luta do Charles Taylor é bem emblemática, né? É em defesa das tradições do Canadá católico francês contra o Canadá inglês protestante. A luta do McIntyre, igualmente, é pela preservação de Irlanda e Escócia contra as tradições católicas irlandesas e escocesas contra a Inglaterra protestante, anglicana, né? Então, curiosamente, é um debate que ele começa em setores conservadores, inclusive, embora hoje se apresente como uma pauta que é progressista. Tranquilo? Sim. Eu vou mais rápido. Bom, qual que é a alternativa, então? É aquilo que a Mari Matsuda, que é uma outra autora, que também é fundadora, né, considerada uma das fundadoras da teoria racial crítica, ela vai chamar de Jurisprudence of Reconstruction, ou ciência do direito da reconstrução. Não sei se você sabe, mas em inglês, jurisprudence não tem o mesmo sentido que nós usamos, né? Hoje a gente usa jurisprudência no Brasil como sinônimo de precedente judicial. Mas jurisprudência em inglês é ciência do direito. Ou mais ainda, né, a prudência do direito. Prudence, né, prudência e juris como sendo a prudência na aplicação do direito. Né? Prudência, prudência é um termo técnico, digamos assim, né? Porque prudência... a gente está pensando agora no nome daquele preservativo, né, prudência. Mas prudência é um termo que ele remonta, né, a Cícero e a Aristóteles, que ele diz respeito à minha capacidade de fazer escolhas morais de forma racional. Quando eu faço escolhas morais usando a minha razão, ou seja, quando eu ajo de acordo com a minha racionalidade prática, não é uma racionalidade teórica, é a racionalidade prática aplicada para fins práticos, para escolhas morais, eu estou sendo prudente. O uso da prudência, ou seja, dessa razão prática na solução de conflitos, tradicionalmente recebeu o nome, vamos dizer assim, de jurisprudência. Os ingleses ainda preservam esse sentido. Se vocês pegam manuais em português do século XIX, se vocês ouvem o termo, se vocês leem o termo jurisprudência, ele ainda está se referindo a isso, a teoria do direito, a ciência do direito. Direito vamos dizer, um conjunto de técnicas, né? Técnicas de resolução de conflitos. Jurisprudência é uma ciência. Que ciência é essa? A de aplicação da razão prática nas escolhas jurídicas ou na resolução de conflitos. Tranquilo? Muito abstrato? Professor, isso
isso seria enfim, a forma de... O que é isso? É uma terceira alternativa? Bom, jurisprudência da reconstrução, ou ciência do direito da reconstrução, será uma terceira alternativa. Primeiro, eu estou só explicando o termo. Assim, jurisprudência é um termo que ele é comum nos Estados Unidos. Se vocês pegam, sei lá, traduções do Kelsen para o inglês, frequentemente o termo jurisprudência vai aparecer. Ele é usual lá, e quando ele aparece, não está dizendo respeito a precedente judicial. Ele está dizendo respeito à ciência do direito, ao saber jurídico, né? Então, o desafio, né, que a Mari Matsuda ela vai apontar é o de criar uma ciência do direito da reconstrução. Vocês vão entender por que esse termo, né? Mas é uma ciência do direito que, ao mesmo tempo, se valha dos métodos dos critical legal studies, das teorias críticas do direito que estavam em voga naquele momento, que são métodos, como eu disse, que têm uma visão profundamente cética em relação à universalidade do direito, em relação ao discurso de direitos universais, de grandes declarações globais de direitos. É um discurso bastante... são métodos, né? Bastante céticos em relação à possibilidade de um direito universal. Então, eles vão questionar, por exemplo, a ideia de homem médio, né? Não, o homem médio não existe. O homem médio é só a generalização da perspectiva de homens brancos, né? Mas, por outro lado, é um projeto que ele vai ter um grande comprometimento com a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e pela ideia, por conseguinte, né, de que é preciso garantir o reconhecimento de igualdade para todas as pessoas. Então, ainda existe um nível de universalidade aqui. Então, vai dizer, olha, preciso construir uma ciência do direito que ela reconheça as duas coisas. Primeiro, né, reconheça que a ciência do direito, tal como ela foi feita até hoje, ela está longe de ser universal, ela sempre foi uma ciência particularizada, porque feita em nome de interesses de grupos específicos, mas, por outro lado, que existe um nível de universalidade e um nível de igualdade, de formalismo mesmo, que ele é necessário para a vida social. Eu não posso simplesmente abraçar uma retórica relativista ou particularista que seja contrária à ideia de uma lei geral e abstrata, para dizer assim. Tranquilo até aqui? Eu vou aprofundar isso um pouco mais. Beleza? Olá? Muito abstrato? Beleza, professor. Essa mesma teoria que a Ângela vai adotar? Exatamente. Aliás, o texto, a Angela Davis, ela tem um texto muito interessante que tem exatamente esse nome, Jurisprudence of Reconstruction. Infelizmente não está traduzido para o português, mas é um texto muito interessante em que ela vai desenvolver os argumentos que eu vou tentar apresentar agora. Assim, mas a partir de agora, vamos dizer assim, basicamente a leitura dela. Ela vai dizer o seguinte: os negros norte-americanos, né, que estão lutando por direitos, eles precisam trabalhar à luz de uma certa tensão, né? Eles precisam trabalhar a meio caminho entre o modernismo e o pós-modernismo, né? Ela vai dizer que eles vão abraçar uma teoria que ela é eclética, que ela é iconoclasta, né? Por quê? Porque, ao mesmo tempo, ela vai compartilhar de outros autores, né, dessa crítica de que não existe, de fato, objetividade, não existe neutralidade, não existe universalidade. Ela concorda com tudo isso. Ela vai dizer, olha, toda a pretensão de cientificidade do direito, de um direito universal, tudo isso é ilusão, é ilusão feita para escamotear interesses ideológicos, mas isso não pode nos levar a uma postura nihilista, uma postura relativista. Sabe o que é nihilismo? Sim? Tranquilo? Porque nihil em latim, alguém colocou aqui, não, nihil em latim é nada. Nihilista é aquela pessoa que cultua o nada. Quer dizer, se não existem valores absolutos, tudo é permitido.
Quer dizer, se não existem valores absolutos que guiem as minhas ações, pouco importa se hoje eu vou acordar como Madre Teresa de Calcutá ou eu vou acordar como Charles Manson. Vou sair aí picotando gente. Não faz tecnicamente diferença, porque, afinal, absolutamente tudo é possível. Todos os valores eles são relativos, né? Ela vai dizer, olha, muitos professores que desenvolveram críticas aos falsos universalismos do direito, muitos intelectuais que desenvolveram críticas aos falsos universalismos do direito, acabaram incorporando posturas nihilistas. Vou citar um outro autor, um autor que está longe de ser pós-moderno, mas Kelsen. Kelsen vai dizer o seguinte, olha, toda vez que as pessoas apelaram para uma ideia universal de justiça, elas levaram ao totalitarismo. E o grande exemplo disso é o nazismo na Alemanha. Toda vez que um jurista bateu no peito e disse existe um valor universal de justiça e eu sei qual é esse valor e eu posso levar esse valor às outras pessoas. Isso sempre deu merda, e sempre levou ao terror. E a última vez que alguém tentou fazer isso resultou em Auschwitz, resultou no Holocausto. Então, a única medida que a gente pode assumir que é de fato sensata é o argumento kelseniano. Se pega uns textos de Kelsen sobre democracia e desenvolve isso. A única solução sensata aqui é aceitar que todo valor é puramente subjetivo, todo valor é puramente contingente, e o direito, no fundo, é simplesmente o resultado da vontade das maiorias que sempre serão contingentes. A criação de acordos que são provisórios a partir de subjetividades que são puramente relativas. O que a teoria racial crítica vai dizer é que esse tipo de postura, né, de padres sem fé, né, de juristas que não acreditam em um ideal de justiça, ela acaba sendo conivente com as expressões mais brutas e mais grossas de violência. Que é como se eu dissesse assim, tá, Kelsen vai dizer que toda vez que os juristas batem no peito e dizem que existe uma ideia universal de justiça, eles tentam impor isso aos demais, e isso redunda em violência e opressão. Mas se o jurista diz que toda concepção de justiça é relativa e que, então, o direito é formado pura e simplesmente pela vontade das maiorias, o resultado também não é muito diferente. Afinal, durante muito tempo, o nazismo foi apoiado pelas maiorias. Então, o relativismo radical, né, em termos de valores, ele não é necessariamente, não leva necessariamente a um projeto que é democrático. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Isso está muito próximo, né, de um argumento de um autor brasileiro, Carlos Nelson Coutinho, que é um teórico neomarxista, né, num livro muito interessante chamado O Estruturalismo e a Miséria da Razão, que ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer, olha, o grande problema do relativismo cultural hoje é justamente o que que, no fundo, ele não beneficia agendas dos grupos mais vulneráveis, ele não beneficia as pautas dos grupos mais vulneráveis. Ele só referenda as opressões que nós já vivemos. Então, para a teoria racial crítica, né, é preciso, ao mesmo tempo, né, admitir essas críticas a um projeto de uma ciência do direito universal, mas abraçar ao mesmo tempo um ideal universal de justiça. E aí ela vai tentar pensar em como fazer isso. Né? Um primeiro ponto que é interessante é porque ela vai dizer o seguinte: o relativismo pós-moderno, no fundo, é uma grande homenagem ao universalismo moderno. Porque, no fundo, é como se eu dissesse o seguinte: olha, o grande problema do universalismo moderno é que a ênfase, né, que o Ocidente, por exemplo, deu à ciência com C maiúsculo, a um grande projeto de racionalidade moderna, ao progresso da técnica, né, ele levou à barbárie, levou, por exemplo, ao Holocausto. Então, a única alternativa a isso é o caos, é o relativismo absoluto.
ela vai dizer, olha, existem outras formas de universalismo e outras formas de a visão global do mundo que não são necessariamente ocidentais. Quer dizer, todo povo se imagina o centro do mundo, né? Essa é que é a verdade, né? Todo povo, em certo sentido, tem, então, um discurso que é universalista. Não nos enganemos. Mas existem formas muito mais acolhedoras e muito mais tolerantes do que o projeto de racionalidade universal e imperialista do Ocidente. Dizer que esse projeto universalizado, né, representado pela ciência moderna, é um projeto opressivo, não significa que todo modelo universalista seja necessariamente opressivo. Estão acompanhando? Sim. Lá? Então, para Angela Harris, uma crítica radical aos vícios, né, dessa ideia de valores absolutos abstratos tem que estar ligado, tem que estar conectado a um projeto que é de redenção. Para ela é mais ousada. Para ela não é simplesmente um projeto de redenção de todos os seres humanos. É um projeto de redenção de todas as criaturas vivas. Então, para ela, quer dizer, ela vai inclusive argumentar por um projeto de justiça que seja não só um projeto de justiça entre os povos, mas um projeto de justiça entre todas as espécies. Né? Então, por um lado, né, eu desconstruo as falsas universalizações, mas, por outro lado, eu não abro mão de um discurso que tenta ser consensual, ou de um discurso que ele tenta acolher as diferenças, mas que, ao mesmo tempo, reconheça as igualdades. Vou sempre repisar isso, porque eu acho que é crucial para o argumento dela. Professora, eu confesso que me parece, e assim, sem argumento nenhum, na verdade, me parece um pouco utópico esse meio termo perfeito, sabe? Tipo, conseguir achar um balanço entre universalismo e relativismo que, na verdade, faça sentido para todo mundo, sabe? Sim, sem dúvida. Tá sem bom. dúvida. Mas para ela, qual que é o desafio? Né? Que para ela, no fundo, tudo bem, todos nós temos diferentes identidades, mas nenhuma identidade é fixa. Nossas identidades são sempre fluidas. Então, o que nos caracteriza é justamente, talvez, a nossa falta de identidade. O que nos torna, no fundo, todos iguais não é o fato de que nós partamos de tradições, de vivências e de culturas situadas. Mas é o fato de que, apesar das nossas tradições, vivências e culturas situadas, nós todos estamos em constante mutação. Eu sou sempre, no fundo, e aí, a bem da verdade, ela não vou entrar nisso para não surtar vocês demais, né? Mas, no fundo, ela acaba flertando com Hegel. Mas por quê? Porque a ideia de que o que me torna humano, digamos assim, né? O que me torna humano igual a todos os seres humanos e, ao mesmo tempo, diferente de todos os seres humanos, é justamente a minha capacidade de sempre me transformar, de sempre me modificar, ou sempre me descolar da minha própria tradição. Eu não sou simplesmente um produto do contexto social no qual eu nasci. Eu sempre me descolo desse contexto em algum nível. Tudo bem, é claro que a partir do momento em que eu nasço dentro de uma determinada cultura, sei lá, eu nasci na periferia de Belo Horizonte, Minas Gerais, uma família preta sindicalista. Todas as características, elas me atravessam e definem, evidentemente, a maneira como o mundo me lê. Isso pressupõe que toda pauta de direitos que eu vá reivindicar é uma pauta de direitos que pretende enfrentar esses marcadores que me são impostos. Mas, por outro lado, eu tenho algo, e é isso que me qualifica enquanto humano, digamos assim, que é a capacidade de sempre transcender o meu próprio contexto, ou sempre pensar para além do meu próprio contexto. Eu não sou uma máquina pré-programada de acordo com o cenário no qual eu nasci. Eu sou uma potência permanente de negação daquilo que me é dado.
Então, ela vai dizer, olha, não existe um conjunto de características essenciais, por isso o debate dela contra o essencialismo, não existe um conjunto de características essenciais que nos fazem humanos. Não existe a essência do homem, a essência da mulher, a essência do negro, a essência do judeu, a essência do branco. Não existem essências. A nossa essência não tem essência. Quer dizer, a essência humana é justamente essa ausência de qualquer definição, essa ausência de qualquer limitação. Na verdade, ela vai ser mais radical. Ela vai dizer que essa é a essência de qualquer criatura viva. Né? Qualquer criatura viva está em permanente transformação. Mas se existe algo essencial a todos nós, é justamente a fuga de qualquer essencialização, a fuga de qualquer limite. O que é uma essência? A essência é um limite. Se eu digo, olha, a essência do cachorro é latir e correr atrás do próprio rabo. Então eu vou dizer que ele está condicionado a agir sempre dessa maneira. Se eu digo, a essência do negro é ir para a violência e para a criminalidade. Então eu vou dizer que ele está condicionado a agir assim. Se eu digo que a essência da mulher é cuidado, a essência da mulher é ficar em casa cuidando dos velhos, das crianças, ela está condicionada a agir de acordo com a sua essência feminina, com a feminilidade. O que a Angela P. Harris vai dizer é, no fundo, a subjetividade é um grande buraco negro. A subjetividade é um vácuo. É o poder ilimitado de criar qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, ela sempre esbarra com as limitações sociais que nos são impostas. Então, a gente precisa equacionar, ao mesmo tempo, uma agenda que enfrente as opressões que são situadas, né, que são locais. Porque aí que tem a diferença. Né? Nós vivemos numa sociedade que ela já reconhece o homem branco como uma subjetividade universal. É por isso que o homem branco fala de qualquer coisa. Ele pode falar de qualquer coisa, transitar em qualquer espaço, porque eu parto do pressuposto que o homem branco ele é ilimitado. Ele tem uma imaginação ilimitada, ele tem uma razão ilimitada. Ele pode se autoconstruir, se autoconfigurar. Não é à toa que tem muita gente branca que agora está na moda, né? Mulheres brancas que fazem o black skin, né? Não, hoje eu acordei e eu decidi que eu vou ser uma mulher negra. Ela se pinta como mulher negra. Porque vivemos numa cultura que acha que o homem branco ele não é limitado pelas condicionantes nos quais ele se situa, né? Mas, por outro lado, e aí é que está a dimensão do racismo, né? Eu sempre parto do pressuposto de que o negro ele não tem uma subjetividade autêntica. Por quê? Ele não tem uma subjetividade autêntica porque ele sim está limitado à sua própria raça. Vocês percebem? Então, para ela, no fundo, existe um apelo que é o de reconhecimento das nossas opressões, que são sempre opressões particulares. O tipo de violência que uma mulher negra sofre é diferente da violência que uma mulher branca sofre, ou que um homem negro sofre. A violência que uma mulher lésbica negra sofre é diferente da violência que uma mulher hétero negra sofre. Quer dizer, essas diferenças, elas sempre tentam restringir o nosso campo de atuação, digamos assim, né? Restringir as nossas potencialidades, mas, por outro lado, para além dessas restrições, eu preciso sempre trabalhar à luz da constatação de que todos nós somos universais, de que todos nós, no fundo, somos ilimitados. Muito abstrato? Não, professor, dá para entender. Muito surtado, não? Alguém? Muito teórico? Um pouco, mas dá para entender, dá para compreender a ideia. Dá para entender, professor. Dá para entender? Ótimo. Até dá para entender. Mas por que essa discussão é interessante? Porque, no fundo, ela é o oposto. É o oposto do que a gente tradicionalmente chama de identitarismo. A Angela Harris e a teoria racial crítica, ela está longe de ser identitária. Por quê? Porque, para ela, toda identidade é um ato pessoal, é um ato político, mas nenhuma identidade é fixa. Então, não existe uma defesa da identidade. Não existe uma identidade a ser pleiteada, uma identidade a ser protegida. Quando eu digo assim, você ofendeu a minha identidade enquanto negro, você ofendeu a minha identidade enquanto gay, ela vai dizer, olha, não existe isso, não existe uma identidade que me limite. Todo ser humano, a minha subjetividade, ela é sempre maior do que a minha identidade.
A minha identidade é a maneira como o mundo a minha identidade é a maneira como o mundo me lê. A minha subjetividade é a minha capacidade de produzir significado, inclusive significado sobre mim mesmo, que é uma capacidade ilimitada. Então, para ela, mas veja, ela não está dizendo que até porque ela é uma teórica interseccional, ela não está dizendo que não deve existir uma pauta de luta específica da mulher negra, por exemplo, uma pauta de luta específica do homem gay, uma pauta de luta específica. Quer dizer, ela não está dizendo que não existem grupos que sofrem opressões concretas. Ela está dizendo que as opressões que esses grupos sofrem são opressões precisamente porque negam essa dimensão absolutamente ilimitada de todo ser humano, ou essa capacidade, esse potencial ilimitado de todo ser humano. Qual que é a tendência do racismo? Né? Todo racismo ele é essencializante, assim como todo machismo, né, é essencializante. O racismo ele vai dizer, olha, você é negro, significa que você tem um lugar natural na vida social, né? Você tem um papel específico a desempenhar na vida da sociedade. Se você é branco, você pode ser o que você quiser. Você pode acordar hoje e falar, vou ser padre, amanhã eu vou ser escritor, depois de amanhã eu vou ser cantor de heavy metal, depois eu vou ser jogador de futebol, depois eu vou ser teórico antirracista. Se você é negro, você é condicionado pela sua cor de pele a se comportar dessa maneira. É a mesma coisa com a mulher, digamos. Né? Se você é mulher, então, na verdade, você é limitada pelo seu gênero a agir dessa forma. Você está condicionado ao seu próprio corpo. Então, para Angela Harris, né, e isso está por trás do anti-essencialismo dela, é preciso reconhecer que todos nós somos iguais exatamente porque todos somos diferentes, digamos assim. Né? Todos nós somos iguais exatamente porque todos nós temos uma subjetividade que é única, absolutamente única e sempre em construção. E que toda identidade é uma construção social externa. E a gente está sempre nessa tensão. Por um lado, é importante que eu reconheça que eu sou lido de uma determinada maneira, que eu não posso simplesmente dizer, então, não, beleza, raça não existe, então agora acordei e decidi ser branco. Porque a sociedade me lê enquanto um homem negro, a sociedade me lê enquanto um homem negro gay, a sociedade me lê enquanto um homem negro gay pobre, né? Então, a maneira como as pessoas irão me tratar e vão definir ou restringir as minhas possibilidades, elas estão absolutamente atreladas a esses marcadores sociais que são impostos a mim. Vocês percebem? Então, toda a minha militância ela tem que se pautar dentro de um combate que é antirracista, anticlassista e anti-homofóbico, né? Precisamente por causa disso. Mas isso não significa abandonar um horizonte maior, que é uma luta por emancipação global. Tranquilo? Ainda que a partir de estratégias que sejam estratégias situadas. Muito abstrato? Professor, o que seria a emancipação global que você falou que não pode desvencilhar desse propósito? Essa parte eu não entendi. Eu vou dar um exemplo que talvez facilite um pouco. Não sei se vai facilitar ou vai dificultar mais, mas Frantz Fanon. Frantz Fanon dizia o seguinte, né? Se vocês pegam Marx, mas eu vou fazer uma leitura bem genérica assim, do Marx, né? Mas se a gente pega Marx, ele vai dizer, olha, por que é que o proletário, por que é que o trabalhador, aquele que não tem nenhuma propriedade, não tem nenhum bem, por que é que o proletário pode falar em nome de toda a humanidade? O proletário pode falar em nome de toda a humanidade porque, no fundo, ele não tem nada, ele não tem nenhuma prerrogativa, ele foi esvaziado de tudo, ele perdeu tudo, ele não tem absolutamente nada, ele só tem o próprio corpo. E pelo fato de eu só ter o meu próprio corpo, a única coisa que eu tenho é, de fato, a minha humanidade para se preservar. Então é por isso que eu sou, em certo sentido, a classe universal. O Frantz Fanon vai argumentar o seguinte: Marx só errou por uma coisa.
o trabalhador branco ainda tem uma propriedade, que é a branquitude. E essa branquitude sempre vai funcionar como um fator de diferença. Então, ele nunca vai se reconhecer como a humanidade inteira. Ele sempre vai se reconhecer como um homem branco, como um trabalhador branco lutando pelos seus privilégios. Aí o François Fanon vai dizer, talvez a única classe realmente universal, a classe que pode lutar por todos, né, seja os trabalhadores não brancos, o lumpenproletariado, os condenados da terra, que vivem na periferia da periferia da periferia do mundo. São os pobres agricultores, africanos, essas pessoas são de fato, ou latino-americanos, né? Essas pessoas são de fato a classe universal, porque eles foram privados de absolutamente tudo, inclusive do seu reconhecimento de humanidade. Então, eles podem falar em nome de toda a humanidade, né? Ao mesmo tempo que eles lutam lutas que são situadas, né? Lutas que são concretas. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, no fundo, e essa é uma percepção que a teoria racial crítica tem, muito séria, é que não é possível uma agenda que seja antirracista e que não seja também uma agenda antipatriarcal, uma agenda anti-LGBTfóbica, uma agenda antitransfóbica. Não existe a possibilidade de uma agenda antirracista que comungue com outras formas de opressão. Por quê? Porque a luta por emancipação é, antes de mais nada, uma luta pelo reconhecimento, vamos dizer assim, de um humanismo à altura do humano. É a luta pelo reconhecimento de que todos os seres humanos eles são dotados de uma subjetividade que é universal e, ao mesmo tempo, particular. Então, ela vai dizer, olha, o perigo de fracionar essas lutas, né, de não entender que essas lutas elas emaranham, né? Ou melhor, emaranham não existe, né? Mas o perigo de não reconhecer que essas lutas elas estão emaranhadas é de que, no fundo, eu não altero substancialmente a lógica do sistema. Por quê? Porque qual que é a lógica do sistema? A lógica do sistema é sempre reconhecer uma diferença entre aqueles indivíduos que são plenamente dotados de subjetividade, aqueles indivíduos que são dotados de plena liberdade, por o seguinte, e aqueles indivíduos que são limitados. A lógica do sistema sempre vai trabalhar a partir disso. Então, não há como combater uma forma específica de essencialismo, uma forma específica de opressão, uma forma específica de redução dos indivíduos a coisas, sem combater todas as formas de essencialismo, de opressão e redução dos indivíduos a coisas, né, de coisificações. Ainda está abstrato? Não, deu para entender, obrigada. Deu para entender? Gente, vocês estão me afligindo. Toda vez que só deu para entender. Não, porque assim, como você falou, tipo, é muito abstrato, é muito filosófico, mas dá para acompanhar o pensamento, é possível acompanhar o pensamento do jeito que está colocando. Eu vou dar um exemplo, um outro exemplo, né, da Lélia Gonzalez, brilhante, e uma pensadora que, em certo sentido, prenuncia muitas dessas discussões aqui no Brasil. Né? A Lélia Gonzalez vai dizer o seguinte, no Brasil, o preço da emancipação da mulher branca foi o recrudescimento da opressão sobre a mulher negra. Na década de 70, quando muitas mulheres brancas, isso é a Lélia Gonzalez que está dizendo, quando muitas mulheres brancas, na década de 70, estavam pleiteando... Ah, meu Deus, a cachorrinha chegou. Quando muitas mulheres brancas, na década de 70, estavam pleiteando... Deixa eu mostrar para vocês, gente. Ai, que bonitinha! Oh, meu Deus, que gracinha! As orelhas! Mas na década de 70, quando muitas mulheres brancas, né, estavam pleiteando pelo direito de trabalhar fora, né, no caso, o direito de ter uma vida econômica fora, o que é uma luta absolutamente legítima, obviamente, o que elas pleiteavam, na verdade, era o direito a ter empregadas com menos salários. Quer dizer, no fundo, o direito de ter empregadas domésticas negras menos assalariadas. É o que a Lélia Gonzalez vai dizer. Então, ela vai dizer com todas as letras, ela vai dizer, olha, o preço que se pagou, o preço que se pagou pela emancipação da mulher branca no Brasil foi a manutenção de um sistema semi-escravocrata em relação à mulher negra.
Então, mas, olha, não existe libertação genuína aqui. Quer dizer, o que existe no fundo é outras estratégias de coisificação. Tranquilo. Sim. Gente, Esse exemplo ajudou mais. oi? Melhorou? Esse exemplo ajudou mais, melhorou bem mais. Sim, então, por isso ela vai argumentar que é preciso assumir uma postura que ela é interseccional, que ela reconheça que todos nós temos múltiplas consciências, quer dizer, eu sou ao mesmo tempo negro, gay, professor, todas essas características, elas contribuem para me associar, eu não sou só uma coisa ou outra. É preciso reconhecer, portanto, né, essa pluralidade de agendas e tentar conciliar essa pluralidade em bandeiras que elas sejam emancipatórias para todos os grupos, que elas não sejam um jogo de soma zero, no sentido de que eu me beneficio ao custo de oprimir outra pessoa. Vocês percebem? A mesma coisa se dá, eu citei o exemplo da Lélia Gonzalez, se dá em termos de mulheres negras dentro do movimento negro. Eu vou voltar a essa discussão quando a gente falar de interseccionalidade. Mas ela vai falar, olha, frequentemente, muitas mulheres negras se calavam sobre violências que elas sofriam, por exemplo, dos seus companheiros, a Lélia Gonzalez fala disso, inclusive, ao argumento de que, se elas denunciassem essas violências cometidas por homens negros, elas fragilizariam o próprio movimento negro. Vocês percebem? Ela vai dizer, olha, todo o identitarismo, ou seja, toda a ideia de que nós somos fundamentalmente uma única identidade essencializada, a identidade da mulher, a identidade do homem, a identidade do negro, todo identitarismo, ele acaba sendo profundamente conivente com formas de opressão internas. Tranquilo? Sim? Não? Vocês me odeiam? Sim, professor, tranquilo. Eu não vou, até pela questão do tempo, entrar na próxima discussão, até porque meu horário já acabou, e eu tenho que namorar minha cachorra. Não vou entrar na próxima discussão, que é para debater um artigo da Angela Harris, que vai aprofundando um pouco as posturas filosóficas dela, né? Que é o Compaixão e Crítica, enfim, Compassion and Critic, né? Que ela vai tentar mostrar como realmente isso funciona, como pensar ao mesmo tempo, né? Um direito que reconheça as especificidades, as necessidades desses grupos, por exemplo, a mulher negra e por aí vai, pensar as demandas que são concretas e particulares desses grupos, mas dentro de um projeto de justiça universal. Na próxima semana eu volto a isso, e que eu acho que casa muito bem com o debate que a Patrícia Williams, que é a autora que a gente vai falar na próxima aula, mais a fundo, que a Patrícia Williams faz. Mas eu queria que essas duas questões elas ficassem bem claras na mente de vocês, né? ou bem nítidas, melhor, né? Na mente de vocês, que é um esforço, ao mesmo tempo, de não pegar, não partir da ideia de que existe uma pauta universal de direitos, uma pauta universal de necessidades, e que ignora as demandas de grupos específicos, o tipo de opressão que um trabalhador branco sofre na Inglaterra é diferente da opressão que uma mulher negra sofre vivendo no interior do Brasil, por exemplo. E é preciso, então, pensar um direito que se ajuste a isso, mas isso não significa abraçar um projeto, vamos dizer assim, identitário, que abre mão da possibilidade de um consenso, ou de uma pauta mínima de direitos que sejam válidos para todos. Muito abstrato? Vocês estão caladinhos, eu fico com medo, assim, eu não sei se... Por favor, não me odeiem. Mas o desafio é exatamente esse, quer dizer, porque tudo bem, nas nossas últimas aulas, eu falei de storytelling, por exemplo, né, de narrativas situadas, existe todo um discurso que de fato,
se eu bato no peito e digo que todo o direito à propriedade deve ser garantido, né, isso não é um direito que atende a todas as pessoas de fato. Eu entro naquela velha frase do, salvo engano, do Anatole France, né? O mesmo Estado proíbe a todos de dormir debaixo da ponte e de roubar pão. Só que nem todas as pessoas precisam dormir debaixo da ponte e roubar pão, né? Então, quer dizer, até que ponto essa lei, essa igualdade formal garantida pela lei, ela é justa, né? Por um lado, a gente tem que admitir isso, quer dizer, nós temos um direito que parte das preocupações, das necessidades de setores que são específicos. Ele é feito à imagem e semelhança de homens brancos ricos que moram em Humaitá. Mas isso não significa reconhecer isso, né? Não significa que tudo é relativo. Quer dizer, não significa, então, que tudo é permitido. E que toda e qualquer agenda universal de militância, digamos assim, necessariamente conduzirá à opressão, porque toda universalidade é opressiva. Tranquilo? Sim, isso daí é bem tranquilo. Daí foi tranquilo. Não, beleza. Então, tô feliz. Assim. Na próxima aula, eu já entro em alguns outros aspectos que eu acho que são bem interessantes do trabalho da Angela Harris, antes de partir para a Patricia Williams, que e vejam, essa foi a aula mais abstrata do curso, não tenham dúvidas. As próximas aulas serão bem mais pé no chão, digamos assim. Inclusive, a aula da Patricia Williams. Mas isso tudo serve para pavimentar uma ideia que ela é central e é um divisor de águas dentro da teoria racial crítica, que é a ideia de interseccionalidade. Eu acho que vocês precisam entender essas etapas, né, para ver como o conceito de interseccionalidade ele acaba sendo forjado. E vejam, o conceito de interseccionalidade também não é um conceito identitarista. Porque eu reconhecer que todos nós temos múltiplas identidades, passamos por múltiplas formas de opressão, está longe de dizer que nós somos... Quer dizer, está longe de dizer... A minha preocupação é essa, porque nós temos uma leitura, que frequentemente é uma leitura muito simplista, uma leitura de blog da internet, por exemplo, da ideia de lugar de fala, que acha que isso, assim, são as minhas vivências, só as minhas vivências são essas, então nem as outras pessoas são capazes de compreender as minhas vivências, nem eu sou capaz de compreender as vivências delas. Isso, no fundo, está longe de ser um projeto emancipatório para qualquer pessoa. Pelo contrário, isso acaba nos tornando pequenas ilhas, né? Reféns das nossas próprias comunidades mais próximas, impede qualquer esforço de mobilização mais concreto. Né? É o oposto do que a teoria racial crítica tentou fazer. Então, frequentemente, quando a gente debate, por exemplo, interseccionalidade, que é o conceito mais célebre da teoria racial crítica, talvez, né, a gente debate errado, exatamente porque a gente faz um movimento que é o oposto daquele movimento que eles estavam tentando construir. Vocês percebem? Alguém? Joia? Bom, Joia, professor. É isso. Eu agradeço a atenção assim, nessa semana de feriado, né? Agradeço a paciência e eu já me despeço. Qualquer coisa, tô às ordens. Tchauzinho, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada. Tchau, Tchau, professor. Boa noite.